A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Não há nenhuma vida que veio ao mundo por acaso. Vamos aprender com o Padre Léo. O ser humano recebeu já, lá na sua genética, Gênesis, genitais, são palavras irmãs. Nasceu lá na sua gênese com uma vocação. E por que tem essa vocação, essa escolha? Por que você nasceu? Como é que você vai rezar a sua vida se você não tem essa certeza absoluta? Eu fui tecido por Deus no seio da minha mãe. O Salmo 138, na tradução da Bíblia de Jerusalém, é a tradução mais recente que nós temos da Bíblia, principalmente para estudos. Ela diz assim, no versículo 16: vossos olhos viram o meu embrião. Vossos olhos viram o meu embrião. Quer dizer, naquele instante em que o ser humano era do tamanho de uma gota de farinha de trigo. Esse foi o seu tamanho original. Pensa num grãozinho de farinha de trigo, um só. Aquilo lá é umas 500 vezes maior do que você era. Quando a ciência descobriu, ou a mãe achou que estava grávida, provavelmente você já estava com 4 ou 5 semanas de gestação. Há um único caso documentado na história, você pode procurar tudo quanto é livro de genética. O único caso documentado na história, em que alguém tem certeza que está grávida, mesmo sem nenhuma comprovação posterior, porque ainda não tinha 4 semanas, foi quando Maria visitou Isabel. Isabel estava de 6 meses, Maria estava de 1 ou 2 semanas. E Isabel afirma categoricamente que Maria está grávida. E nós afirmamos isso todo dia, pelo menos 50 vezes, nós que rezamos o texto todo dia. Bendito é o fruto do seu ventre. Eu fico impressionado com uma coisa. A oração da cura interior é uma novidade para muita gente ainda. A oração da cura interior cronológica, desde a concepção, a gestação, nascimento, primeira, segunda infância, adolescência, juventude, idade adulta, a maturidade da vida, é muito recente. Em livros católicos você encontra nos últimos 15 anos, quem sabe 20 anos no máximo. É ainda uma literatura recente. No entanto, a fé da igreja, e eu procuro retratar nesse livro aqui, que é o tema do nosso acampamento, Rezando a Vida, eu procuro mostrar aqui dentro, que a igreja descobriu isso ao longo de séculos, talvez não sabia que era o nome. Observe, por exemplo, a estrutura dos 7 sacramentos. Os 7 sacramentos é a forma que a igreja percebeu que Jesus, o mesmo ontem, hoje e sempre, acompanha a nossa história, desde o nascimento com o batismo. Depois, na infância, com o sacramento da reconciliação,
da Eucaristia. Na adolescência, o sacramento da Crisma. Na juventude, passando para a idade adulta, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem. E na velhice ou na doença, o sacramento da unção dos enfermos. Mas como não se restringiu só os sacramentos, a igreja percebeu que a ação de Deus nos acompanha, inclusive antes e depois do ciclo sacramental. Se os sacramentos começam com o batismo, a igreja tem, e aqui eu procuro mostrar isso, e até escrevo isso, a partir da página 25 até a página 29. A igreja tem, por exemplo, as bênçãos para fazer para a mulher antes e depois do parto. Você que estiver grávida, você pode pedir a um padre, ou a um diácono, a um ministro que o padre delegar, que faça, ou se não, aqui no livro eu trago, a bênção antes do parto. E logo depois do parto, quer dizer, que precede ao batismo. Então a igreja já percebeu que a ação de Deus acontece em minha vida, até mesmo antes de eu poder experimentar o sacramento. E que essa ação de Deus acontece em minha vida também depois, quando encerra o ciclo sacramental. Por quê? Depois da unção dos enfermos vem a morte, então não tem mais sacramento. Mas a igreja tem as exéquias. Inclusive as exéquias, muito pena que hoje as pessoas estão levando a experiência da morte para um lado muito desumano. Mas a igreja, ela tem instrumento nas suas mãos, na sua liturgia, para fazer um acompanhamento. Então, vai lá a bênção do corpo lá na casa, ou no lugar onde estiver sendo velado. A missa de corpo presente, a bênção da sepultura, a última despedida, a missa de 7 dias, a missa de 1 mês, a missa de 1 ano. Quer dizer, a igreja acompanha o quê? As nossas emoções. A igreja percebeu isso. Ela talvez não sabia explicitar, porque ela é histórica, é feita com gente, a partir de gente, de pessoa. Talvez não sabia explicitar que esse é um ministério a ser exercido. Então, gente, nós da Igreja Católica precisamos tomar posse dessa graça que é o ministério da cura interior, que eu chamo aí nesse texto rezando a vida. Porque enquanto nós não tomarmos consciência, mas essa consciência por experiência, de que a minha vida tem um sentido, de que eu não vim no mundo por acaso, de que não há nenhuma vida que veio ao mundo por acaso. Testemunhos tenho pra contar, quantos livramentos pude vivenciar, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus, já me conhecias e me chamavas filho meu. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para sustentar aquele coração que é totalmente devotado. Os olhos do Senhor estão pousados sobre os que o temem. Cobre de amor, provisão, consolo. Testemunhos tenho pra contar, quantos livramentos pude vivenciar,
consolo. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, iniciamos hoje a leitura do 8º capítulo do Evangelho de São João e iremos ler esse capítulo agora nos próximos 4 dias. Este Evangelho, este capítulo especificamente, inicia com um quadro que parece que não tem nada a ver, ou seja, uma mulher surpreendida em adultério é arrastada até os pés de Jesus. Jesus, então, na sua compaixão, diz: a quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. As pessoas envergonhadas começam a deixar cair suas pedras, vão embora para casa e Jesus diz: mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Este evangelho é muito comentado exatamente por causa da misericórdia de Jesus. No entanto, se nós olharmos para o contexto geral do capítulo 8º, nós iremos ver uma outra coisa. A partir da misericórdia de Jesus para com aquela mulher, se intensifica o drama da paixão do próprio Cristo. Ou seja, ali Jesus evita que aquela pecadora morra e então se começa a falar da morte de Cristo. Exatamente
se nós colocamos nesse contexto esta luz, não é? Nós então podemos ver este episódio de Jesus que perdoa a mulher adúltera debaixo de uma outra perspectiva. Nós começamos a compreender que nós, pelo nosso pecado, somos merecedores de morte. Pelos nossos pecados, nós somos essa mulher adúltera, arrastada até os pés de Jesus para sermos merecidamente condenados à morte. Sim, o próprio São Paulo diz isso na carta aos Romanos, dizendo que, e no entanto, eles têm consciência que são merecedores de morte os que fazem estas coisas, esses pecados, estas abominações. E, no entanto, o Cristo nos libertou desta condenação. Não somente Ele nos libertou de uma pena de morte aqui nesse mundo, Ele nos liberta de uma morte pior ainda, a morte eterna, a morte do inferno, ou seja, uma morte que não tem fim, uma morte que não morre. Por quê? Porque ela guarda em si mesma, como diz o cardeal São Roberto Bellarmino, em si mesma ela guarda todo o mal e tudo aquilo que de ruim existe na vida e na morte. Pois bem, a mulher é perdoada e essa mulher somos nós. Quando Jesus olhou para aquela pecadora aos seus pés, não se iluda, Ele olhou e viu você. Ele olhou para o seu rosto, Ele viu os seus pecados. E então, Jesus está disposto a perdoar os seus pecados. Ele quer, não somente Ele quer, Ele irá morrer para fazer isto. Ele irá derramar o sangue no seu lugar. A partir desta misericórdia do Cristo para com a adúltera, se desencadeia uma fúria infernal contra o próprio Jesus. Como que se aqueles pecadores ressentidos, porque não podiam delapidar e condenar aquela mulher, agora se voltam contra o juiz misericordioso que é o Cristo. Pois bem, Jesus paga o preço do seu sangue, paga o preço de derramar o seu sangue no seu lugar, no meu lugar. Mas não vamos ouvir nós o seu apelo? Ele diz assim: também eu não te condeno, vai e não peques mais. Veja, todo mundo recorda o nem eu te condeno, mas todo mundo se esquece do não peques mais. Por quê? Porque não tem sentido nenhum você ser perdoado assim, de forma misericordiosa e clemente por um Deus tão bom e continuar ofendendo a Ele, continuar cuspindo no rosto dEle, continuar fazendo com que Ele sofra. Então, vamos nós nos arrepender de nossos pecados, vamos dar valor ao amor com o qual nós fomos amados. Vamos amar de volta esse amor infinito que nos amou. Vai e não peques mais. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender.
compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento do matrimônio, o casamento sob a pedagogia da lei, números 1609 a 1611. Em sua misericórdia, Deus não abandonou o homem pecador. As penas que acompanham o pecado, as dores da gravidez e de dar à luz, o trabalho com o suor de seu rosto, constituem também remédios que atenuam os prejuízos do pecado. Após a queda, o casamento ajuda a vencer a centralização em si mesmo, o egoísmo, a busca do próprio prazer e a abrir-se ao outro, a ajuda mútua ao dom de si. A consciência moral concernente à unidade e à indissolubilidade do matrimônio desenvolveu-se sob a pedagogia da lei antiga. A poligamia dos patriarcas e dos reis ainda não fora explicitamente rejeitada. Entretanto, a lei dada a Moisés visava proteger a mulher contra o arbítrio da dominação pelo homem, apesar de também trazer, segundo a palavra do Senhor, os traços da dureza do coração do homem, em razão da qual Moisés permitiu o repúdio da mulher. Examinando a aliança de Deus com Israel sob a imagem de um amor conjugal exclusivo e fiel, os profetas prepararam a consciência do povo eleito para uma compreensão mais profunda da unicidade e indissolubilidade do matrimônio. Os livros de Ruth e de Tobias dão testemunho comoventes do elevado sentido do casamento, da fidelidade e da ternura dos esposos. A tradição sempre viu no Cântico dos Cânticos uma expressão única do amor humano, visto que é reflexo do amor de Deus, amor forte como a morte, que as águas da torrente jamais poderão apagar.
te agradeço tanto por este amor bonito que entrou na minha vida, entrou e foi ficando e me envolveu, me trouxe um novo encanto, mostrou-me o infinito e aquela dor doída, a dor da solidão não mais doeu. Eu disse aonde eu ia, contei-te os sonhos meus, disseste que era até o meu caminho, encheste a minha vida de carinho, disseste que também buscavas Deus. Eu te agradeço tanto por este matrimônio que se tornou meu sonho, que é muito mais bonito que eu pensei. É grande, é puro, é santo, é cheio de lembranças, é feito de esperanças. Te amo e para sempre te amarei, com Deus por testemunha. Eu juro nesse altar que venha o que vier em nossos dias, por entre mil tristezas e alegrias, para sempre, sempre, sempre vou te O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 18 de março, a Igreja recorda São Cirilo de Jerusalém. Ele que é bispo e doutor da Igreja. Nasceu no ano de 315 e morreu no ano de 386. Estamos no século IV da era cristã. Ele é nascido e viveu em Jerusalém. É o período em que o Império Romano já não está mais perseguindo os cristãos. Há uma certa liberdade religiosa. E São Cirilo de Jerusalém, com aproximadamente 19, 20 anos, se tornou diácono, o responsável por catequizar aqueles que seriam batizados. Depois ele se torna também bispo de Jerusalém e é muito famoso por seus sermões, ou também chamadas de catequese, a respeito dos sacramentos e da vida cristã. São 18 sermões feitos por São Cirilo de Jerusalém, que mais tarde, séculos depois, o Papa Leão XIII vai proclamá-lo em 1882 como doutor da Igreja, exatamente porque vê nestas catequeses, nestes sermões, a sabedoria de São Cirilo de Jerusalém, sabedoria esta que vinha de Deus. Ele teve de combater muitas heresias, mas sobremaneira a heresia chamada arianismo. Houve alguns concílios, entre eles alguns que estavam predominantemente de bispos que eram arianos. E assim, São Cirilo de Jerusalém, ele sofreu o exílio, foi afastado de sua diocese de Jerusalém.
Ele foi bispo por 35 anos, sofreu 3 exílios, 2 deles motivados por questões de fato de heresias, que os hereges o expulsaram de lá, e um outro exílio mais por questões políticas, em que ele foi expulso exatamente por políticos da época. Assim, dos 35 anos de bispo, 16 anos ele passou no exílio. E sempre anunciando o Evangelho, defendendo a fé católica e fazendo suas catequeses. Escreveu muito sobre o banquete eucarístico, também falou sobre a penitência, sobre o batismo, algumas catequeses que nós as chamamos de mistagógicas, porque nos fazem mergulhar no mistério daquilo que vai acontecer no sacramento. Lembremos aqui que o sacramento é um sinal sensível da graça de Deus. Por isso, nos sacramentos, nós temos matéria, nós temos realidades materiais, mas que mostram as realidades invisíveis, as realidades da graça de Deus que acontecem na vida da pessoa. Nós temos aqui o batismo como exemplo. Nós utilizamos da água, que é uma realidade material, mas que mostra algo que vai acontecer espiritualmente na vida da pessoa. Ela será purificada na sua alma do pecado original. Nós temos visivelmente a água, que lembra a purificação física, mas que demonstra algo muito mais extraordinário e misterioso que vai acontecer na vida daquela pessoa, que é a purificação espiritual. Assim, São Cirilo de Jerusalém é um grande mestre e doutor da Igreja que nos ensina a fé católica e nos ensina a viver com piedade, com devoção e frutuosamente os sacramentos que na Igreja nós temos oportunidade de receber. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. O meu coração tem sede de amar. Eu vim ao teu encontro, ansioso em te adorar. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansioso em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por aqueles que não te amam, o céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Me amas sem igual. Oh, meu Deus, eu
te amo. Por aqueles que não te amam, o céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas, sei igual. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Numerosos motivos forçam-nos a amar nossa amabilíssima Rainha. Em toda parte louvassem-na, dela somente falassem em todos os sermões, a vida dessem por ela todos os homens. Tudo isso ainda pouco seria em comparação da gratidão e amor que lhe devemos. Pois eterníssimo o amor que ela consagra a todos os homens, mesmo aos mais infelizes pecadores, quando lhe conservam algum afeto ou devoção. Na qualidade de amantíssima advogada nossa, oferece a Deus as preces de seus servos, pois como o Filho intercede por nós junto ao Pai, assim ela intercede por nós junto ao Filho. Não se cansa de tratar com o Pai e com o Filho o sério assunto da nossa salvação. Singular refúgio dos perdidos, esperança dos miseráveis e advogada de todos os pecadores que a ela recorrem. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Eu me consagro a ti, Mãe
sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não sabe?